O sobrenatural sempre intrigou a humanidade, nos fazendo questionar a realidade em que vivemos, de mistérios inabaláveis a eventos inexplicáveis. Hoje, adentraremos a esse mundo, e você vem comigo. Me acompanhe. Estamos na 4 Galeria Café com um objetivo: questionar o sobrenatural. Você acredita no sobrenatural? Acredito. Eu acredito, mas eu não gostaria de acreditar. Sim, acreditamos e ela tem várias experiências. Eu não sei se acredito, mas também não desacredito. Na verdade, acho que viver já é sobrenatural, né? Porque cada dia cada dia que a gente vive é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? É tipo assim, eu já ouvi histórias, eu já vi coisas e por isso eu acredito. Não que eu tenha visto coisas que realmente eu tenho... É uma coisa assim que só quem tem experiência, né? Eu acho que as experiências, assim, eu acho que tem pessoas que tiveram experiências e eu não duvido, tem pessoas que são bem doidas. Se ela é tímida, ela não vai falar. Não quer compartilhar? Assim, tudo bem se não quiser. Assim, eu posso ser esquizofrênica, não sei, pode ser. Tudo é uma questão de ter uma experiência, né? Eu tenho uma história que foi marcante pra mim, que eu fiquei assustada por muito tempo. Ele não sabe dessa. Um dia, a minha irmã, que não morava comigo naquela época, veio nos visitar, então ela dormiu na sala da minha casa, tá? Ela e a família dela, ela, a filha dela e o marido dela na sala da minha casa. E aí tem, tipo, banheiro, sala e o meu quarto. Aí tem um corredor aqui. Aí a minha irmã viu uma criança, saiu correndo do banheiro na madrugada e foi em direção ao meu quarto. Beleza, ela deixou aquilo, tipo, achou. Beleza. E aí, nesse mesmo dia, nessa madrugada, eu acordei com uma criança do lado da minha cama. Pequenininha assim, que era parecida com a minha filhada, que era desse tamanho também. E aí eu lembro que eu abri os olhos, eu vi aquela criança e fiquei tipo, o que é isso? Eu congelei e dormi de novo. E aí no outro dia eu falei, mana, a Laura foi no meu quarto de madrugada? E ela, não, a Laura estava o tempo inteiro dormindo no meu braço. Eu falei, mas tinha uma criança no meu quarto. Ela falou, pois é, tinha uma criança que saiu correndo do banheiro em direção ao teu quarto. E aí depois de um tempo eu não dormi mais, eu não conseguia dormir de noite. Como ele mesmo relatou aqui, o sobrenatural não necessariamente é o que não existe, né? Mas pode ser o que existe também dentro do nosso mundo. Então, não desacredito também. Enfim, a minha irmã também já viu algumas coisas em outra casa. Tipo, tem uma casa na Benjamin que... Ai, louco. Tem uma casa na Benjamin que era a casa da minha tia, que ela tem vários compartimentos, assim. E, tem, tipo, vários quartinhos, assim, é bizarro. E ela também já viu várias coisas por lá, mas eu teria que chamar ela pra explicar direito as histórias. Eu acredito em experiências que as pessoas podem ter com certas questões metafísicas ou imateriais. No geral, eu acho que isso acaba dizendo muito sobre as pessoas e a sociedade. Eu acho que determinadas sociedades do mundo vão ter experiências específicas e outras não tanto. Então, por isso que é importante a gente respeitar o sagrado de cada um. Porque assim, o sagrado, ele sempre parte de algo que determinada sociedade vai identificar como. Então é por isso que é muito difícil para uma pessoa que talvez não acredite em nada reconhecer esses padrões em determinadas pessoas ou sociedades. Então o respeito, a compreensão e a interpretação se faz necessário. E o paranormal ele vai acontecer sem muita explicação, mas ele acontece. Então não cabe a nós querer classificar ou quantificar essas questões. Eu acredito em experiências pessoais. No caso, eu já tive algumas experiências ao longo da minha vida. Não sei dizer se hoje em dia eu penso que foi algo que realmente aconteceu ou se foi mais uma coisa ilusória, mas eu acredito bastante. Tenho particularmente bastante sensações, assim, principalmente em relação ao nosso tour, Pelotas Mal Assombrada. Logo quando a gente começou a vivenciar ali o tour, várias vezes, em vários pontos, eu tinha muitas sensações, assim, de sentir, não é propriamente presenças, mas uma sensação diferente, principalmente num dos nossos pontos, que é bem forte, isso ali no João dos Reis. A gente
traz a história dele, que é uma história muito forte. Eu sempre que a gente parou ali, eu sempre tive uma sensação muito potente, assim, eu não sei explicar, é uma energia diferente que a gente sente naquele ponto ali, em relação à história do que aconteceu. Então eu acredito muito em sensações. Não sei dizer propriamente se eu acredito no sobrenatural, mas eu acredito em experiências e sensações que a gente vivencia ao longo da vida. Você provavelmente está se perguntando agora, meu caro espectador, onde estamos? Estamos na casa do seu Vilmar, um homem que diz ter experiências com o sobrenatural no interior do Rio Grande do Sul. Então, a gente ouviu falar que o senhor tem experiência com o sobrenatural, a gente queria saber como é a história. O lobisomem era todas as sextas-feiras, aí à meia-noite, tinha os que era lobisomem, que antigamente dizia que tinha 7 filhos numa casa, 7 homens numa casa, aí o mais velho tinha que batizar o mais moço, um era lobisomem. Aí passou, aí fizeram o caso, nasceu o último, aí o primeiro tinha que batizar e o padre não pôde vir, o padre faleceu, e aí o outro não se livrou de ser lobisomem, o outro já tinha nascido e à meia-noite ele saiu. E aí a mãe deles, preocupada, né, que ele tinha saído, aí saiu de trás, pediu para ver onde que ele estava. Aí foi numa mangueira, tocou um boi preto deitado. Aí o boi levantou, ele pegou e se reborcou onde o boi estava, o ninho do boi, ele estava quentinho. Aí ele pegou e foi lá, levantou com o outro boi, se levantou e saiu. Aí ele pegou e se reborcou, se levantou um cachorrão. Umas orelhas grandes, meio tigre. Aí saiu direito do cemitério. Aí a mulher saiu de trás para ver aonde ele ia. Aí chegou no cemitério, comeu umas velas. Aí saiu, sentiu as pisadas dela. Aí saiu correndo atrás dele. E aí pulou a janela para ele não pegar. E ele conseguiu pegar a salha dela. Uma salha vermelha de pelúcia. Aí no outro dia, na hora do café, que ela sentou na mesa para tomar café, aí ela viu nos dentes dele os fios da lã da salha. E aí ela descobriu que o lobisomem era ele. E pra se proteger, como é que o senhor fazia para evitar o bicho? Usava esse rebenque aqui de prata. Aí ele tinha medo, porque a prata tem um tipo de um zimo. E aí ele sentia a força do mango e se mudava de lugar. Gênio!